Olá, vamos dar continuidade aqui então. Na última videoaula nós começamos o projeto, nós aprendemos como trabalhar com arquivos e projetos e a nossa proposta seria desenvolver uma aplicação para calcular as raízes de uma equação de segundo grau. O que seria uma equação de segundo grau? Seria toda equação desse tipo, x² menos 10x mais 7 igual a zero. Sempre nós poderíamos ter um número qualquer multiplicando o x aqui, que seria o coeficiente a. Na ausência desse número, pressupõe que esse número seja 1. Aqui nós temos o coeficiente b, que nesse caso aqui é menos 10. E nós temos o termo independente, que é o c da equação. Então são os três elementos que compõem a equação de segundo grau. Não vamos entrar em detalhe a respeito disso, já mencionei anteriormente que isso não é uma aula de matemática. Nós temos aqui a fórmula de Bhaskara que nós vamos aplicar, que estamos dizendo que x é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, que x1 vai ser menos b mais raiz de delta sobre 2 vezes a, e o x2 vai ser menos b menos raiz de delta sobre 2 vezes a. E o delta estamos dizendo aqui que é o b² menos 4 vezes a vezes c. Então, essa proposta, é isso que nós vamos trabalhar então aqui. Vamos abrir o nosso projeto. Conforme mencionado, nós vamos criar nessa videoaula apenas a interface do projeto. Arquivo, abrir. Eu disse para vocês que o Lazarus ele memoriza a última pasta que nós trabalhamos com ela e o último projeto. Mas se eu quisesse abrir um outro projeto, seria o caso de nós simplesmente voltarmos para a pasta principal, para a raiz, e escolhermos qual projeto nós queríamos abrir. Nesse caso, especificamente, nós vamos abrir realmente a pasta que já foi para ela. Relembrando, na última aula nós vimos que nós temos esses arquivos, que esse arquivo é o arquivo de projeto, que é esse que nós vamos abrir em primeiro lugar, que esse aqui é o código-fonte do arquivo de projeto. Quando nós abrimos esse projeto, esse aqui automaticamente fica aberto também. Então, simplesmente selecionamos ele e vamos em abrir. Uma vez aberto o projeto, nós podemos abrir os formulários que compõem esse projeto para nós tratarmos esses formulários e os seus respectivos códigos. Como no caso nós temos apenas um formulário, é esse que nós vamos abrir. Novamente eu volto para a mesma janela. Eu já sei que esse aqui é o arquivo de projeto. Quando eu coloco o ponteiro do mouse sobre ele, já me diz. Aqui na frente também eu tenho essa informação. Se eu vou para o segundo arquivo, ele está me dizendo que é um projeto que main source, ou seja, é o código-fonte do projeto principal. Aqui na frente também está dizendo isso. E os dois últimos arquivos estão dizendo que isso aqui é um Lazarus Form, que isso aqui é um código Pascal. O código Pascal que seria a janela de código referente a esse formulário. Então é esse arquivo que nós vamos abrir. Nós mencionamos na última aula que quando eu cair nesse arquivo, só por teclar F12, esse arquivo é o Lazarus FM, o arquivo LFM, uma notação de objetos. Eu teclo F12 e volto para o meu form. E é aqui que nós vamos trabalhar nessa aula, simplesmente os objetos visuais. E quais são os elementos que eu preciso ter nesse meu projeto? Esse meu projeto ele precisa ter os elementos necessários para coletar as informações que compõem a equação de segundo grau, que são três elementos: o coeficiente A, o coeficiente B e o termo independente, ou C. Então, vou precisar de três edits. Vamos colocar três edits aqui. Com seus respectivos labels. Esse primeiro edit é o coeficiente de A. O segundo edit é o coeficiente de B.
E o terceiro é o termo independente. Ou o C da equação. Essa questão de alinhamento ela é muito importante, a estética dos programas realmente são importantes, os usuários gostam disso. A princípio parece que esses três elementos estão alinhados, esses três edits estão alinhados, mas os labels não estão. Esse tracejado azul me permite conferir isso, mas a melhor forma de você conferir se realmente os termos estão alinhados, os objetos estão alinhados, é você ir na propriedade left deles. Left quer dizer esquerda. Então, a coordenada esquerda do componente 27, 27, 27 estão alinhados realmente. 160, 160, 160. Eu vou anular, vou limpar a propriedade text dos três edits, conforme temos feito sempre, porque esses edits vão estar em branco para o usuário digitar o que ele quiser aqui, que seriam os valores. Eu vou precisar de um botão para fazer o cálculo, para disparar a função que vai fazer o cálculo, a procedure que vai fazer o cálculo. Esse botão também é interessante, que eu trabalho o alinhamento dele. O left aqui é 160, então o left do botão também vai ser 160. Ficar tudo bem alinhadinho. O tamanho dele também vou colocar no mesmo tamanho do edit. Widget, tamanho widget, 80. Então o botão vai ficar com 80. Tá. Então tem aqui os três elementos para a entrada de dados. Mas, numa aplicação, nós temos a entrada de dados, nós temos o processamento e nós temos a saída. A saída pode ser um relatório impresso, pode ser um resultado no vídeo, é isso que nós queremos aqui. Nós queremos que o resultado seja apresentado no vídeo. Eu tenho diversos elementos, diversos componentes que eu poderia utilizar para receber essa saída. Mas vou trabalhar com os labels, como estamos trabalhando até hoje. Então, os resultados vão ser x1 e x2. x1 é igual. Eu vou ter um label para isso, para armazenar, para receber o x1. Eu vou colocar simplesmente 2 tracejados aqui, porque não tem valor nenhum ainda, porque eu não entrei com dados, não calculei nada. x2 é igual. Um outro label passar para mostrar essa segunda raiz. Mesma coisa, tracejado. É interessante dar um destaque nesses elementos de saída e eu vou trabalhar a fonte deles. Nós já fizemos isso, nós já vimos como se trabalha a fonte de um componente. Aqui tem a propriedade fonte, que permite mudar a letra. Essa propriedade fonte eu tenho tamanho, enfim. Tamanho é uma das propriedades e eu tenho a propriedade style, que na verdade é um conjunto de subpropriedades. E aqui nós vamos mexer também, nós vamos colocar o negrito. Só. Acho que ficou bom.
Então a nossa interface está pronta e na próxima aula nós vamos para a parte final do projeto, que seria a prática de programação propriamente. Nós vamos clicar 2 vezes no botão calcular e vamos escrever aqui o código para calcular as raízes, para que quando o usuário entrar com os valores, essas raízes apareçam naqueles labels que nós colocamos lá. Por hora seria só isso então, e até a próxima aula.